Olá, crianças, tudo bem por aí? Hoje nós vamos estudar sobre verbo. Alguém sabe o que é verbo aí? O verbo faz parte da nossa classe de palavras. Então, antes da gente começar o nosso estudo sobre verbos, vamos lembrar o que é classe de palavras. Classe de palavras nada mais é do que organizar ou classificar as palavras de acordo com sua função no texto. Mas quantas e quais são essas classes? Vamos ver? Essas classes são, então, substantivo, que nós já estudamos, né? Pronome, que nós já estudamos também. Verbo é uma outra classe de palavras que nós vamos estudar agora. Depois nós temos advérbio, adjetivo, preposição, conjunção, artigo, numeral e interjeição. Ufa! São 10 classes de palavras, ok? Mas vamos fixar aqui agora no estudo dos verbos. O que é um verbo, então? O verbo é a palavra responsável por expressar ação, estado ou um fenômeno da natureza. Sabendo a definição de verbo, vamos lá para alguns exemplos? Observem as frases. Victor estuda todos os dias. Emanuele está feliz. Ontem anoiteceu rapidamente. Observe que nessa primeira frase, Victor estuda todos os dias, tem uma palavrinha que indica ação. Que palavrinha é essa? Estuda. Olha só. O que é que Victor faz todos os dias? Ele estuda, ele pratica a ação de estudar. Então, estuda aqui nessa frase é o verbo. Olha só a segunda frase. Emanuele está feliz. Tem uma palavrinha que indica que o estado, de como ela está nesse momento. Como é que a Emanuele está? Feliz. E qual a palavrinha que indica o estado dela? Está. Então, está aqui é o meu verbo que indica um estado. Na terceira frase, ontem anoiteceu rapidamente. Aparece aqui um fenômeno da natureza, que é o quê? O fenômeno de anoitecer. Anoiteceu, então, é o meu verbo que está indicando, nesse caso, um fenômeno da natureza. Agora, criança, prestem atenção em um detalhe muito importante. O verbo vai sempre aparecer de uma mesma forma? Não. O verbo, ele pode ser flexionado, ou seja, ele pode mudar. Olha só, o verbo pode ser flexionado quanto à pessoa, o número, o tempo e o modo, certo? Vamos entender cada uma dessas flexões agora separadamente. Nós vamos ver a seguir, então, como é que o verbo flexiona por pessoa e por número, tá bom? Então, olha só, flexões do verbo pessoa e número. Nós podemos flexionar, então, o verbo quanto à pessoa. Quem são essas pessoas? Vamos lembrar lá de pronome? Primeira pessoa, eu, quanto ao número singular. Primeira pessoa do singular, eu. Lembra lá quais são os pronomes? Eu, tu, ele, ela, desculpa. No plural, nós, vós, eles e elas. Certo? Então, vamos lá. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Vamos pensar aqui no verbo brincar, que indica uma ação, a ação de brincar. Vamos ver como é que fica a conjugação desse verbo na primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Eu brinco, tu brincas, ele, ela brinca. Viu como é que as coisas vão se encaixando? Nós estudamos pronome, agora para estudar os verbos, nós precisamos saber aqui quais são as pessoas do verbo, quais são os pronomes, não é isso? Então vamos lá. Vamos agora para a primeira pessoa do plural. Nós brincamos. Segunda pessoa do plural, vós brincais.
terceira pessoa do plural. Eles, elas brincam, certo? Então, vamos lá para um exemplo. Ana e Luana brincam de boneca. O verbo vocês já sabem que é brincar. Brincam. É a ação de brincar, não é isso? E esse verbo está em qual pessoa? Olha só. Brincam está na terceira pessoa do plural. Então, eu variei o meu verbo aqui quanto à pessoa e quanto ao número. Entendido? Então, vamos relembrando aqui para a gente não esquecer. Nós vimos, então, que o verbo pode flexionar quanto à pessoa. Quem são essas pessoas? Primeira, segunda e terceira pessoas. Pessoa. E quanto ao número? Singular e plural, certo? Primeira e segunda pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Vocês já aprenderam essas duas flexões do verbo. Vamos agora entender como é que o verbo se flexiona quanto ao tempo. Tempos verbais. Olha só, nós dizemos que os verbos, ou seja, as ações, os estados ou os fenômenos da natureza que já ocorreram, estão no passado ou no pretérito. Vamos para um exemplo? Olha só, ontem eles viajaram bem cedo. Vejam que a ação que eles praticaram aqui foi de viajar, certo? E isso se refere a uma ação que já aconteceu. Ou seja, esse verbo está no tempo pretérito, ele está no tempo passado, certo? Agora, aquelas que ainda acontecerão estão no tempo futuro. Olha só esse exemplo. Eles viajarão amanhã bem cedo. A palavra viajarão faz o nosso papel de verbo. É um verbo, é uma ação, mas é uma ação que ainda vai acontecer. Então, viajarão é um indicador de futuro. Esse verbo, então, está no futuro, está no tempo futuro. Já aquelas ações que estão acontecendo ou sempre acontecem, estão no tempo presente. Veja só, a vovó faz pão de queijo para mim. A vovó faz, a palavrinha faz é ação de fazer, ou seja, é uma ação que está acontecendo no momento, no presente. Ela não fez passado e nem fará futuro. Ela faz, ou seja, é uma ação que está no presente. Então, nós temos 3 tempos verbais. O pretérito, ou passado, nós temos o futuro e nós temos o presente. Eu vou aproveitar esses exemplos aqui, porque eu tenho uma dica muito bacana para vocês em relação aos verbos terminado em ão e am. Olha só, toda vez que o verbo terminar em ão é futuro, certo? Olha só, viajarão, comerão, beberão, ficarão. Toda vez que vocês verem o verbo terminado em ão, ele está indicando que esse verbo está no futuro. Agora, quando terminam em am, viajaram, vejam que o som é mais brando. Viajaram, comeram, eles pediram, eles ficaram, indica passado, ok? Não se esqueçam dessa dica, porque vocês, a partir de hoje, não vão errar quando forem escrever. Se tiver am, o verbo está indicando passado, alguma coisa que já passou. E quando terminar em ão, é indicador de futuro. Certo, pessoal? Agora que a gente está entendendo direitinho o que é verbo, está ficando bom, não está? Então, vamos praticar. Vamos conjugar um verbo em todos os tempos para ver se a gente está craque em tempos verbais? Eu pensei aqui no verbo estudar.
Todos os pequenos sábios amam estudar, não é verdade? Então vamos lá? Vamos conjugar o verbo estudar no tempo presente, no tempo pretérito ou passado e no tempo futuro? Vamos lá? Primeiro eu coloquei aqui essa tabelinha e tem aqui as pessoas, né? As pessoas que são os pronomes, né? Olha só, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vamos relembrar aqui os pronomes? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, né? E aqui no singular também, ele ou elas, ok, pessoal? Eu não coloquei aqui, mas vocês podem considerar. Ele ou ela, aqui, eles ou elas, certo? Então, vamos lá? Vamos pensar como se conjuga o verbo estudar no tempo presente. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Vamos agora conjugar o mesmo verbo no tempo passado, no pretérito, algo que já aconteceu. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Agora vamos pensar nessa ação de estudar, como fica no tempo futuro. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Eles ou elas, né? Olha só, vamos lembrar daquela dica que eu dei para vocês? No tempo pretérito passado, olha só como é que fica aqui na terceira pessoa do plural. Estudaram, olha só, terminada em AM, indicador de pretérito passado. Como é que fica na terceira pessoa do plural no futuro? Termina com ão, estudarão. Estudarão indica futuro, estudaram indica passado. Beleza? Lembram então das flexões do verbo? Então, nós aprendemos sobre pessoa, número, tempo. Agora nós vamos entender como o verbo se flexiona em relação ao modo, certo? Os modos verbais, então, são modo indicativo, que transmite certeza. Um exemplo, Maíra cantou para sua mãe. O verbo é cantar, cantou, no passado, pretérito, não é isso? Maíra cantou para sua mãe. Ela fez a ação de cantar. E nesse exemplo transmite certeza, então está no modo indicativo. Nós temos também o modo imperativo, que transmite ordem. É onde o verbo aparece transmitindo uma ordem. Exemplo, derreta o chocolate em banho-maria. Opa! Onde está a ação aqui? Derreta, a ação de derreter. Só que isso aqui está no modo imperativo. Por que imperativo, professora? Olha só como eu estou falando. Derreta o chocolate em banho-maria. Essa frase foi tirada de uma receita culinária lá do PET. Então, derreta está no modo imperativo. Transmite ordem. Você tem que fazer aquilo, certo? E nós temos também o modo subjuntivo, que sugere dúvida ou hipótese. Um exemplo, se ele derreter. Eu já não estou dando mais uma ordem, já não está mais no modo imperativo. Está no modo subjuntivo. Se ele derreter. Olha como o verbo aparece aqui. Derreter. Ufa! Acabou então, professora? Nós já estudamos todas as flexões do verbo. Pessoa, número, tempo e modo. Não, crianças, não acabou ainda. Nós temos 3 formas nominais do verbo. Vamos ver, então? Eu garanto que depois desse apanhadão sobre verbos, vocês vão sair daqui craques. Depois desse vídeo, vocês vão ficar craques em verbos. Então, vamos lá nas formas nominais do verbo? Olha só.
As formas nominais do verbo são gerúndio, particípio e infinitivo. Como é que é a forma gerúndio? Sugere algo que está acontecendo e termina com NDO. Exemplos disso? Andando, comendo, sorrindo. Vejam que todos esses verbos aqui terminaram em NDO. Andando, comendo, sorrindo. Inclusive, eu gostaria de fazer uma observação em relação ao gerúndio. Tem pessoas hoje fazendo uso incorreto do gerúndio, o chamado gerundismo. Vocês já ouviram alguém dizer assim, eu vou estar te ligando? Eu vou estar pregando o aviso na parede. Isso aí é um uso indevido do gerúndio que a gente chama de gerundismo. A gente deve evitar esse tipo de uso, certo, pessoal? Vamos lá, então, entender o que é a forma nominal particípio. Quando digo algo que já foi terminado, uma ação relacionada com o passado, termina com ado e ido. Olha só os verbos, copiado, partido. Esses verbos aqui estão na forma nominal particípio, certo? Vamos ver aqui agora a última forma nominal do verbo, que é infinitivo. Prestem bastante atenção aqui. São utilizados para definir uma ação sem informação de número, pessoa ou de tempo. Ou seja, o verbo ele está do jeito que eles aparecem no dicionário. Opa! Olha só. Exemplos: cantar, pedir, aparecer. Vamos lá explicar aqui. Como assim, professora, do jeito que eles aparecem no dicionário? Se você procurar no dicionário, o que significa cantei? O que significa cantava? O que significa cantarei? Você não vai encontrar. Você sempre vai encontrar o verbo no dicionário nessa forma aqui, ó, no infinitivo. Vamos entender direitinho, então, o que é infinitivo? Veja bem, os verbos no infinitivo, eles possuem 3 conjugações. Olha só, nós temos a primeira família, que são os verbos terminados em ar, amar, brincar. Tá vendo que os verbos aqui terminaram em ar? E temos a segunda família, que são os verbos terminados em er ou or. Exemplos: vender, compor. Olha só, er, or. A terceira família são os verbos terminados em ir, partir, fugir. Olha só, ir. Então, essas são as 3 famílias, ou seja, as 3 conjugações do verbo quando está no infinitivo. Certo? Então, pessoal, resumindo, vocês já sabem que verbo faz parte da nossa classe de palavras, que um verbo pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Vocês sabem que o verbo pode flexionar contra a pessoa, número, tempo e modo. Você conhece também as formas de verbo, certo? Com essa aula, então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu sugiro que assistam ao vídeo sempre que precisarem. É sempre bom relembrar para melhor aprender, não é isso? Bons estudos, até a próxima e um grande beijo. Tchau, tchau!